mais uma aula aí. Hoje eu vou falar sobre NR12 e a sua relação com a manutenção, né? Essa é uma norma que ela tem um- uma, uma particularidade, né? Muito forte aí com a manutenção. Vocês vão entender por quê, né? Então, é uma norma aí que está obrigando muitas empresas a se adequarem para não sofrer com multas e tudo mais. Mas que, acima de tudo, a principal intenção dela é garantir segurança humana. Então, o NR12, né, o nome da norma Segurança em Máquinas e Equipamentos, tratar justamente de como as máquinas devem estar dispostas no parque industrial, como devem ser as proteções, que você tem que ficar atento para evitar acidentes relacionados a partes móveis do equipamento, distância do equipamento, como devem ser as manutenções. Então, essa norma, por isso que eu digo que ela tem uma relação muito forte com a manutenção, porque ela dita justamente como devem ser as manutenções e que as máquinas devem ter obrigatoriamente manutenção preventiva mínima e cuidados mínimos, trabalhos planejados mínimos. E aí o item 12.1 dessa norma diz que essa norma regulamentadora e seus anexos define referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças no trabalho, né, nas fases de projeto, na fase de utilização do equipamento, de máquinas e equipamentos, né, de todos os tipos e ainda a sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer tipo e todas as atividades econômicas sem prejuízo da observância do dispositivo das demais normas, ou seja, sem afetar as outras normas. Então, perceba que a norma ela percorre desde a fabricação da máquina até a sua origem final e a sua seu estabelecimento dentro da área produtiva na qual ela foi adquirida para isso. Então, para mim, um dos pontos mais importantes aqui é o que a norma diz a respeito de como devem ser as proteções e como as partes móveis dos equipamentos devem ser protegidas, né? Então, eixos rotativos, movimentos lineares como os atuadores pneumáticos, polias, partes de alta temperatura dos equipamentos. Então, toda essa parte que o contato com o dia a dia com os operadores vão oferecer algum risco. Então, a grade de proteção devem ser pintadas de laranja, né? Proteger todas as partes móveis, aí, todas as partes em movimento, como eu já citei. Os equipamentos devem ter botões de emergência, né? Às vezes, máquinas longas têm até mais de um botão de emergência em cada ponta, justamente para garantir que o operador ali consiga pressionar o botão e parar o equipamento em algum imprevisto, né? Também a parte de sinalização luminosa, também tem que ter aí sirenes ou luminosos, seja nos painéis elétricos, ou seja na parte de cima da máquina, né, mostrando que o equipamento está em funcionamento e se estiver apresentando alguma falha. Questão da distância dos equipamentos também, que deve ser de 60 a 80 centímetros, né? Conformidade com a norma aí, a gente vai ver mais um detalhe e onde, em que ponto da norma isso está citado. Tudo isso é para garantir o funcionamento para o operador. E em questão de manutenção, o que essa norma vem dizer em questão de manutenção? Ela trata justamente da questão de garantir, né, aos manutentores a capacitação para poder fazer essas intervenções nas máquinas, questão de bloqueio, questão de capacitação para espaço confinado, capacitação para trabalhos em altura e E deixa as recomendações também de como devem ser os planos de manutenção, né? Garantindo aí que minimamente as empresas tenham que ter um PCM para poder fazer esse controle. E no item 12.8.1 diz respeito à distância mínima entre os equipamentos, né? Em conformidade com as suas características e aplicações, deve garantir a segurança dos trabalhadores durante sua operação, manutenção, ajustes, limpeza e inspeção e permitir a movimentação dos segmentos corporais, membros, braços, né, e tudo mais, e a transição entre os equipamentos em face à natureza da tarefa. Então, como eu disse anteriormente, os equipamentos devem possuir de 60 a 80 centímetros de distância um do outro na área produtiva para permitir o acesso e a passagem dos colaboradores sem nenhum risco de colocar a mão numa área que esteja em movimento e tudo mais, né? O item 12.11.1 da norma
diz respeito à instalação das máquinas estacionárias, né, que devem respeitar aí os requisitos necessários fornecidos pelos fabricantes, ou na falta desses, o projeto, elaborado por profissionais legalmente habilitados, em especial quanto à função à fundação, né, fundação do equipamento, a fixação, amortecimento, nivelamento, ventilação, alimentação elétrica, pneumática, hidráulica, aterramento e sistemas de refrigeração. Ou seja, né, é aquilo que eu sempre venho falando, né, os manuais dos equipamentos são muito importantes desde sua instalação, e aqui a ANR obriga que os fornecedores disponibilizem, né, os manuais para que todo esse tipo de equipamento aqui, por exemplo, esteja de acordo com os manuais, né, em termos de alimentação elétrica, se está tudo ok com a parte elétrica, alimentação pneumática, hidráulica, se o ambiente está com a temperatura ok, questão de amortecimento, nivelamento do equipamento, né, ventilação, alimentação elétrica e tudo mais, né? Então, tudo isso de acordo com manuais e efetuado por profissionais qualificados, ok? O item 12.2 da norma diz respeito que nas máquinas móveis que possuem rodízio, pelo menos 2 desses devem possuir travas, né? Parece um detalhe bobo, mas isso pode evitar muito acidente, né? Imagina que o cara vai transportar a máquina para algum lugar e larga a máquina lá, faz alguma outra coisa e não tem essas travas aí. A máquina vai sair andando e causar um acidente, como eu já vi acontecer casos desse tipo, tá? O item 12.11, as máquinas e equipamentos devem ser submetidos à manutenção preventiva e corretiva, né, na forma e periodicidade determinada pelo fabricante, né, conforme as normas técnicas oficiais nacionais vigentes e, se não existir nenhuma, as normas internacionais. Então, aqui que está o ponto-chave da relação mais íntima da NR12 com a manutenção, aquela que determina que os equipamentos devem receber manutenção corretiva e preventiva, né. Corretiva sempre tem, mas aqui no caso é uma corretiva programada, né, para corrigir alguma falha antes que essa venha causar algum dano aí, tanto para outras partes do equipamento quanto para os humanos, né, operadores e tudo mais. O item 12.111.1, as manutenções preventivas com potencial causas de acidentes do trabalho devem ser objeto de planejamento e gerenciamento efetuado por profissionais legalmente habilitados. Então, um cuidado especial para máquinas de alto risco, né, que uma falha aí pode causar um potencial acidente grave. Então, nesse tipo de equipamento, os profissionais devem ser ainda mais qualificados, e essas qualificações aí devem ser de obrigação da empresa, tá? E aí, que entra a função do PCM, né, o planejador e controlador de manutenção, que ele que faz esse planejamento, o cronograma e tudo mais, né, nas manutenções preventivas, né, e nas corretivas programadas aí. Então, isso na norma obriga, então, qualquer empresa aí minimamente ter um planejamento, uma documentação aí que estabeleça o plano de manutenção preventiva dos equipamentos, principalmente aqueles mais críticos, como diz aí o item 12.11.1. Ponto 112 diz que as manutenções preventivas e corretivas devem ser registradas em livro próprio, ficha ou sistema informatizado com os seguintes dados, né? Então, esse ponto aqui, ele diz que as manutenções devem ser registradas, aí entra a importância da documentação técnica, como eu sempre venho falando, né? O registro, né, dos acontecimentos dentro da manutenção. Isso é gestão de manutenção. Então, diz que você tem que ter minimamente um cronograma de manutenção preventiva, né, registrado, né, documentado fisicamente ou via sistema, né? Hoje tem aí vários sistemas para gestão de manutenção, né? Então, um cronograma feito pelo PCM, as intervenções realizadas, né, registro das intervenções realizadas, né, OS, OMs e tudo mais, né, contendo aí as datas de realização de cada intervenção, né, isso é importante para poder fazer os indicadores de manutenção, né, o MTBF, MTBR lá, né, MTR, peças reparadas ou substituídas, né, as condições de segurança do equipamento, indicação conclusiva quanto às condições de segurança do equipamento e o nome dos responsáveis aí pela execução das intervenções. Porque é um impacto aí de chão de fábrica para os técnicos que estão diretamente em contato com as energias perigosas, né, elétrica, hidráulica, energia potencial mecânica, movimentação de equipamento. Então, está relacionado aí
aos bloqueios, né, gente? Bloquear as energias perigosas antes de executar uma tarefa, o loto, né? O bloqueio físico com cadeado e o tagout, né? Lockout, que é o bloqueio físico, e o tagout, que é etiquetamento ali com o nome do técnico e dizendo que a máquina está parada para manutenção, né? Então, diz também que tem que ter os procedimentos de segurança padronizados em POPs, né? Tem que ter treinamento específico para quem realiza as manutenções, né? As MRs lá que cuida de espaço confinado, de trabalho autônomo e tudo mais, né? Treinamento para os colaboradores, geralmente a cada ano, os colaboradores da manutenção, os técnicos de manutenção responsáveis pelas intervenções, eles devem ser capacitados e devem fazer a reciclagem, né, desses treinamentos, né? Ou seja, a manutenção, ela precisa ser planejada não só para resolver o problema da máquina, mas também para garantir a integridade física, dos profissionais. E aqui, boas práticas de manutenção conforme NR12, né? Então, antes de iniciar qualquer trabalho, fazer uma avaliação de risco, né? A nossa PR aí, né? Muito importante aí para garantir minimamente uma mitigação dos riscos, né? A PR aí, ó, análise preliminar de risco. E durante as manutenções, ó, sinalização clara, né, da área, né, com os DPIs, EPCs, né, equipamentos de proteção coletiva, né, sinalizar com faixa de segurança, corrente, cone, placa, indicando que aquele setor ali está em manutenção, né, para afastar aí presenças de profissionais que não estejam autorizados a executar, né, que somente os profissionais autorizados estejam naquela área para realizar aquela tarefa, né. Muito bem, isso é durante a manutenção. E após a manutenção, a remoção dos bloqueios, teste de funcionalidade, né, com segurança, né, ou seja, fazer o teste antes da liberação em vazio, né, para verificar tudo, se está tudo ok. A liberação da máquina de forma documentada, né, registrar a liberação da máquina, né, tudo isso deve ser descrito em procedimento operacional padrão, os POPs aí, né, geralmente a manutenção preventiva, quando é realizada, ela tem ali uma receita de bolo, né, nos POPs de manutenção, né, os procedimentos, instruções de trabalho e tudo mais, poder executar da melhor forma possível aí, de forma padronizada, aquilo que já deu certo e que foi feito com segurança. E reforçar, né, a capacitação regular aí dos técnicos de manutenção. Consequências da não conformidade, né? Uma empresa que não está conforme, ela possibilidades de acidentes graves aí aos colaboradores, né? Multa e atuação do Ministério do Trabalho, ou seja, empresas que não estejam de acordo com a norma pagam grandes multas aí, porque está na norma, né? Parada de produção e processos judiciais e danos à imagem da empresa, né? Quando a empresa sofre uma uma multa trabalhista relacionada à ANR, a sua imagem acaba sendo manchada aí, diretamente ou indiretamente, né. E manter-se em conformidade é uma questão de responsabilidade social e também sustentabilidade operacional, né, gente. Manter aí o sistema produtivo funcionando tudo com segurança, né, para garantir que os colaboradores cheguem em casa inteiros sem nenhum acidente e acima de tudo, a saúde, né, trabalhista como um todo e garantindo aí a produção efetiva aí das nossas indústrias. Um acidente aí, por falta da NR, né, é muito chato para a empresa, né, gente? Às vezes são ações simples de colocar uma proteção no eixinho que está rodando ali próximo ao operador, que tem o risco de puxar, sei lá, a luva dele ou o uniforme dele. São ações simples aí que, que trazem bons resultados para todos, não só para os operadores, mas também para o empresário. E que para finalizar, né, os benefícios da aplicação da norma, né, a redução dos acidentes e afastamentos, o aumento da confiabilidade da equipe de manutenção, que são o pessoal que atua fortemente na aplicação dessa, dessa norma, né, tanto operacionalmente para eles, mas também para as máquinas como um todo, e melhorar a imagem aí perante auditorias e tudo mais, né. E aí a segurança do trabalho não é um custo, né, gente, é um investimento estratégico, né, a gente tem que enxergar essa questão da segurança da mesma forma que uma manutenção, é um investimento estratégico. E aqui eu deixo aqui o endereço, né, tá lá no Gov, eu vou deixar na descrição desse vídeo também o link para baixar o PDF dessa norma completa, que é bem extensa. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Espero vocês aí nos próximos vídeos, onde estarei falando aí
de forma mais extensa sobre alguns temas que eu tenho postado aí nos shorts, né? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Obrigado pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever, dar like nesse vídeo aí para fortalecer o projeto, né? Eu tenho aí muitos temas ainda para comentar, né? Espero estar ajudando aí os técnicos de manutenção, os estudantes iniciantes na área e meus queridos alunos, né? E é isso, gente. Então, até a próxima.